Olá, meus amigos. Nós vamos realizar agora uma entrevista com o Eduardo de Castro. Vocês já devem ter conhecido o Eduardo de Castro, devem ter ouvido falar dele. Ele é um videomaker, influenciador digital. E na semana passada ele fez um desabafo que é absolutamente compreensível, porque a avó dele morreu de Covid-19 e, pelo desabafo que ele fez, não houve nenhum tipo de assistência da neta, que é uma neta famosa, e que pode, sim, ajudar uma avó nestas circunstâncias. Sobretudo porque não é uma avó com a qual ela não teve nenhum relacionamento. Ela foi criada por essa avó. Então, eu quero conversar com o Eduardo, vamos falar a respeito da história dele, do trabalho dele, vamos falar também sobre o relacionamento dele com a Michelle Bolsonaro, né, dela que nós estamos falando, e como ele vê o governo, como ele vê o governo do primo, né, por, vamos dizer assim, por convivência seria, que é do Jair Bolsonaro, discutir um pouco também do Brasil. Então, com vocês agora, o Eduardo Castro, aqui conosco. Muito boa tarde, Eduardo Castro. Boa tarde. Obrigado por atender o nosso convite. Imagina. Eu que agradeço o convite. Tá ótimo. Eduardo, primeiro eu vou pedir que você fale, por favor, sobre você. Quem é Eduardo de Castro? Olá, pessoal. Boa tarde. Eu sou Eduardo de Castro, tenho 24 anos, sou influenciador digital aqui em Brasília desde 2014. Trabalho como videomaker, sou atleta, sou um pouco de tudo. Eu gosto de fazer bastante coisa ao mesmo tempo. Sou mais conhecido por trabalhar na internet, com vídeos e fotos e tudo mais. Porque na semana passada você fez um desabafo. Eu queria que você falasse sobre isso. Sua avó faleceu, a sua avó é também a avó da Michelle Bolsonaro, vocês são primos em primeiro grau, e você fez esse desabafo. Por que você fez esse desabafo? E o desabafo foi um momento, assim, meio que de desespero, vamos dizer. Porque eu recebi a bomba de uma forma muito inesperada, não foi algo preparado, trabalhado para me contar. Eu descobri por um amigo médico. Então, eu fiquei meio que sem reação, e a minha reação na hora que veio foi essa de publicar na internet. Mas na época eu tinha poucos seguidores, então foi uma coisa assim muito pessoal mesmo. Entendi. Agora, quando você diz assim que ela não prestou nenhuma assistência, você não prestou mesmo, Eduardo? Infelizmente não. Infelizmente não. Por quê? Assim, obviamente que a culpa não é só dela. Ela tem filhos, tem netos e tudo mais. Porém, ela poderia ter ajudado, sim. Você acha que... Não digo em questão em dinheiro, sabe, valor físico, mas pela influência, um contato, um telefonema. Entendi. Até porque, Eduardo, a sua avó ficou internada no Hospital Regional da Ceilândia, não é isso? E na verdade, de Santa Maria, uhum. Hospital de Santa Maria, e aí 5 dias antes do falecimento, se eu não me engano, ela foi transferida para o Hospital de Ceilândia, Regional de Ceilândia. Que é um hospital público. Isso. E é um hospital que os médicos tentam fazer o melhor. Porém, se sabe... Com certeza, sim. Eu tenho um amigo que trabalha lá dentro, ele tentou dar um suporte, mas foi tudo muito rápido. Eles fazem o possível e o impossível para salvar vidas, para ajudar, colocam a vida deles em risco, né? Estão ali à frente. Então, em relação aos médicos, eu não tenho nada a reclamar. Fizeram, assim, o possível e o impossível. Que tipo de assistência, então, poderia dar a Michelle? Seria que tipo de assistência? Eu digo mais pela influência. Um telefonema, um contato, eu acho que seria já o suficiente para ter ajudado. Eu entendi. E você acha que... E ela, depois que você fez um desabafo, parece que ela entrou em contato com você, é isso mesmo? Sim, para conversar em relação às publicações e tudo mais. Mas assim, eu não ia apagar, eu não ia remover, porque era uma coisa minha, era num perfil meu, e infelizmente pegaram essa minha publicação. Eu já fiz vários outros desabafos em relação a vários assuntos e nunca aconteceu esse burburinho todo. Então, com isso, resolveram pegar e soltar para o mundo inteiro. Mas, assim, era uma coisa minha, pessoal, para os meus seguidores.
Entendi. Eduardo, talvez seja porque o que você falou era algo que as pessoas comentavam realmente. Diziam, por que a Michelle não está dando assistência para a avó dela? Essa doença é terrível. Então, por que ela não está mais próxima? Talvez seja por isso. O que você acha? Que realmente o que você falou já era uma percepção das pessoas de que ela poderia ter dado uma assistência maior. O que você acha disso? Eu penso o seguinte, toda família tem problema, toda família tem suas dificuldades e problemas mesmo, mas eu acho que em momentos de dificuldade a gente tem que colocar a mão no coração e pesar na consciência. Se a gente pode fazer alguma coisa, por que não fazer, sabe? A gente não precisa estar próximo, a gente não precisa estar agarrado 24 horas, a gente não precisa conviver para ajudar. Então, ela poderia sim ter feito algo à distância mesmo. Seria o quê? Um telefonema, às vezes? Sim, um telefonema. Algum contato, assessoria, não sei. Mas estar próxima, né? É isso. Oi? Estar próxima, de alguma maneira, né? Sim, estar próxima mesmo estando distante. É compreensível ela querer dar uma afastada para se preservar, porém, como eu disse, por um telefonema, um contato já ajudaria. Até porque ela tinha, de fato, um relacionamento com a avó antes de se tornar a pessoa famosa que ela se tornou, né? Todos os netos sempre foram muito próximos. E com o tempo, os netos foram crescendo, foram buscando crescer na vida, seguir o seu rumo, o seu caminho. Minha avó era uma pessoa muito carinhosa com os netos, sempre foi muito carinhosa, independente de qualquer coisa. Quando eu a encontrava, pedia bênção, eu abraçava, beijava. Quando eu era mais novo, ia na casa dela, ela preparava café, era toda atenciosa, entregava... Tudo que era dela era do povo, sabe? Era para todos. Então, assim, em relação ao amor, carinho que a minha avó tinha, eu não tenho nada a falar. Era um amor de pessoa. Mas em relação a Michelle também era assim, quando ela era criança, você sabe? Sim, com todos os netos, com todos os netos. Não tinha exceção e não tinha neto preferido. E é fato que ela ajudou a criar a Michelle? Sim. Todos nós, na verdade, não só a Michelle. A Michelle, por ela estar no posto que ela está hoje em dia, ela acaba tendo mais visibilidade em relação a isso. Mas minha avó sempre tratou todos os netos iguais, assim. Não tinha um preferido ou coisa do tipo. Entendi. Qual a diferença? É vó, né? É vó. É vó. Claro. Sempre é a avó, claro. E qual é a diferença de idade entre você e a Michelle? Mais ou menos. Olha, se eu não me engano, são 8 anos. Que ela tem basicamente a idade do meu irmão tem 31, então é ali 7, 8 anos. Eu não sei a idade exata dela. Entendi. E você tinha convivência com a Michelle na sua infância, na sua adolescência? Como eu já disse algumas vezes, não. Assim, a gente não era grudado. Até porque ela era mais velha e ela era mais próxima do meu irmão. Eu era mais próximo da irmã dela mais velha. Mas, assim, a gente convivia, se encontrava e tudo mais. Entendi. E, agora, você deu uma entrevista em que você falou que você chegou a ir ao Rio de Janeiro e foi à casa do Bolsonaro. Então, você tinha um relacionamento próximo, de frequentar a casa, inclusive, né? Sim, a minha família... Às vezes, quando eu falo minha família, as pessoas interpretam como a família num todo. Mas não é. Meus pais e meu irmão. E minha mãe era muito próxima, assim, deles. E aí, se eu não me engano, em 2016, eu recebi o convite para passar um tempo lá, para comemorar meu aniversário. E eu fui, convite, a gente não recusa. Ah, é? E você ficou na casa dele lá no condomínio Vivendas da Barra, esse condomínio famoso? Hã? Isso. Você ficou quanto tempo lá? Fiquei, se eu não me engano, 1 mês. Na casa dela? Sim. Era minha prima. Que legal. Mas você era o hóspede, só você? Tinha outros primos lá, não? Eu, minha mãe e as irmãs dela. Todos ficaram ali no Vivendas da Barra. Isso. E nesse período, como é que era o relacionamento com o Jair Bolsonaro? Como é que ele é? Como eu sempre digo, eu vou ressaltar isso sempre, eu não minto, eu não tenho por que mentir, eu não tenho por que querer denegrir a imagem de ninguém, independente de quem seja. Sempre me tratou super bem, ele sempre foi muito educado e eu não vou omitir isso, sabe? Como eu costumo dizer, ele é o tiozão.
faz piada de tudo, que brinca, tem o jeito dele mais bruto e tudo mais. Mas, assim, comigo, Eduardo, foi sempre muito tranquilo. Sempre falou normal, assim, nunca soltou piadinhas de mau gosto para me ofender ou algo do tipo. Entendi. Porque você já declarou, você diz claramente, você é gay. E o Sim, Bolsonaro, ele tem uma posição, ele chegou a dizer que se ele tivesse um filho gay, ele mataria, bateria, ele preferia um filho morto, lembra disso, não? Chegou a falar, está na televisão, né? Sim, eu lembro exatamente sobre essas palavras, e é muito complicado, eu sempre fiquei muito no muro em relação a isso, porque eu conheço, né, posso dizer, ele como pessoa próxima e conheci a pessoa da mídia, o presidente, e aí eu fiquei sempre sem entender o porquê desse tipo de atitude, dessas falas tão agressivas, que machuca a minha comunidade, machuca os meus amigos próximos, machuca familiares, entende? Então, assim, eu sempre martelei muito isso na minha cabeça do porquê. Qual a necessidade disso? Entende? E não tem muito o que fazer. A gente só sentar e chorar. E qual é a resposta dessa reflexão que você tem? O que você encontrou? Você acha que é um certo oportunismo político, até, no sentido de tentar criar algum tipo de conflito que dê algum tipo de popularidade na época, né? Que ele precisasse chamar atenção? Por isso, qual foi a conclusão que você chegou? Não sei, porque a comunidade LGBTQI+, é muito grande. Então, atacar uma comunidade grande hoje em dia, que não somos mais minoria, inclusive, diria que seria burrice. Então, não sei responder isso firme, assim, o porquê de fazer isso. Entendi. Eduardo, tenho que perguntar para você, porque na época que você teve, em 2016, não tinha tido, por exemplo, nem caso Marielle. Você chegou a conhecer outras pessoas lá no condomínio? Eu vou perguntar especificamente daquele policial que é acusado de ter matado a Marielle, Rony Lessa. Você chegou a conhecer? Não, eu nunca me meti muito em relação a assuntos profissionais. Eu sempre fui o primo ali na minha, sem se posicionar. Então, eu não conheci pessoas em relação ao meio deles. Eu convivia, eu ficava muito com a minha prima, que é minha prima de segundo grau, né? Que é a filha dela mais velha. Então, a gente ficava muito no quarto, saía nós dois, a gente ia pra praia juntos. Eu evito me meter, porque eu não tenho muita propriedade para falar sobre isso e estar ali debatendo de frente. Eu acredito que existam outras pessoas com mais propriedade para falar sobre o assunto. Entendi. E deixa eu perguntar uma coisa para você. Você colocou no seu desabafo que você acha que a Michelle não deu assistência à sua avó por vergonha. É isso mesmo, né? Foi isso que você escreveu. Sim. Por que ela teria vergonha? Aconteceram muitas coisas com a nossa família, tristes, que a gente não fica feliz em saber, em ter que lidar com isso no dia a dia. Então, pela posição, é isso, sabe? Eu acredito que seja vergonha, sim. Entendi. Você está falando claramente por conta da sua avó, ela teve um problema policial, né? Ela chegou a ser presa, é isso mesmo, Eduardo? Sim, mas pagou por isso. Então, o que eu aprendi desde sempre, desde pequeno, fui muito bem guiado em relação a isso, é que a gente não pode julgar as pessoas sobre o passado, sobre o que fizeram, principalmente quando elas já pagaram pelo que fizeram, entendeu? Pelo erro. Claro. Mas teve também a própria mãe da Michelle, que teve denúncia contra ela, né? Pelo caso de documentos. E você que sabe algo desse episódio, eu sei que você é muito novo, talvez a família não fale sobre isso, né? É um assunto que não se fala, mas... Em relação a essas coisas mais polêmicas, eu não tenho muito sobre o que falar, sabe? Não me envolvi muito em relação a isso. Porque eu acho que são problemas pessoais, então eu não tenho que estar dando palpite ou me metendo. Da mesma forma que eu não gostaria que se metessem nos meus problemas, sabe? Então, eu prefiro, tipo, ok, o seu problema se resolva da mesma forma que os meus problemas eu estou resolvendo. Então, acho que cada um tem que ficar ali no seu quadrado. Claro. Teve agora, recentemente, fala-se também de um parente que teria sido preso por conta de envolvimento com a milícia. É isso mesmo?
Sim, isso é mentira. O que eu posso adiantar. Ótimo. Por quê? Por que é mentira? Porque sobre esse assunto eu estou bem próximo. O que aconteceu? Pode dar sua versão, que aí as pessoas ficam sabendo. Sobre esse assunto, eu prefiro deixar mais com a minha parte da assessoria jurídica, porque não é relacionado à minha pessoa. Então, eu prefiro não comentar sobre. Entendi, mas você acha que é algum tipo de armação, algo assim? Você não quer falar sobre isso? Não sei. Eu prefiro não falar. Mas quando você fala que é mentira, é porque você sabe que a versão que se tornou pública, você tem certeza de que não é verdadeira, porque você conhece a versão. Exatamente isso. É isso. Mas por que ele teria, então, sido preso, inclusive, né, por envolvimento com a milícia? É porque, assim, as pessoas tentam colocar de uma forma para denegrir a imagem dela também. Então, a gente conhece a verdade e a gente sabe que não é o que estão colocando na mídia. Tem, evidentemente, que o caso Queiroz, por exemplo, você deve acompanhar. O Queiroz, não, juro. Todo mundo fica, meu Deus, como assim, Eduardo? Você vive na internet, você trabalha com a internet, não sabe de nada sobre isso. Eu vim descobrir por agora, nos últimos dias, de tanta gente comentando no meu perfil sobre isso. Hoje já se sabe que o Queiroz depositava muitos cheques na conta da Michelle. Você não sabia disso? Ninguém sobre isso também eu não sabia. Sobre isso eu também não sabia. E é um assunto que eu prefiro não me meter, porque não diz respeito à minha pessoa. Agora, você não acha estranho, na boa, estou perguntando para você, você pega uma pessoa que não tem nada a ver com você e começa a depositar cheques na sua conta, você não acha isso estranho? Estou falando agora para o cidadão brasileiro, Eduardo, como todos eu vou responder se fosse uma outra pessoa, até para não colocarem isso como e começarem a me atacar em relação a isso. Se fosse outra pessoa, realmente seria muito estranho. Entende? E da mesma forma que é estranho para ela também, mas, como eu disse, isso é um problema dela. Problema deles, eles que se resolvam, eles são grandes, entendeu? Mas você acha, Eduardo, como brasileiro, que um caso desse, por ser estranho e por envolver questões públicas, porque tem lá rachadinha, senador, deputado estadual, você acha que isso deve ser investigado? Sim, se a justiça achar que tem alguma coisa, deve ser investigado, sim. Porque é estranho mesmo, não é, Eduardo? Estou perguntando para você como cidadão brasileiro. Como você disse, você não quer falar. Estou falando que se fosse uma outra pessoa, você olha isso e fala, ninguém... Sim, eu acho que o erro ele tem que ser punido, ele tem que ser cobrado. As coisas não podem passar em branco. Independente, se for comigo, se eu errei, meu Deus, eu tenho consciência de que eu errei, eu vou ter que pagar. Tudo que a gente faz aqui na Terra, a gente paga. Tudo que vai, volta. Então, assim, errou, paciência, a gente tem que pensar muito antes de fazer as coisas. Eu escuto isso muito da minha mãe, muito, assim, todo santo dia. A gente tem que pensar muito nas nossas atitudes. Tudo que a gente faz, uma hora vai ter uma consequência. Eu não fiz o desabafo, eu tô lidando com as consequências disso. Tô lidando com pessoas com comentários maldosos no meu perfil, tô lidando com pessoas super carinhosas, super atenciosas. Se eu tiver que lidar no meio jurídico em relação a isso, eu vou lidar. Então, assim, tudo que a gente faz, a gente vai ter que arcar. Entendi. Você se arrepende, Eduardo? Não. Soltaram em relação ao pedido de desculpas, mas o meu posicionamento continuou o mesmo. Eu sou muito firme no que eu penso e no que eu acredito. Sobre o perdão, eu aprendi desde pequeno, a minha criação foi baseada nisso de peça perdão e perdoe. Independente de quem esteja certo, errado, fez coisas horríveis ou não, eu cresci seguindo ali a Bíblia e tudo mais, cresci no meio gospel, meio evangélico, e eu aprendi isso. Eu peguei as coisas boas que me acrescentam e que acrescentam para as pessoas que estão ao redor, e isso é uma base muito forte para mim. Eu não vou julgar, eu não vou criticar, eu não vou apedrejar uma pessoa que errou e tudo mais. E eu consegui compreender isso quando eu li. E quando eu vi a entrevista, eu falei, mas o seu perdão é muito mais por, olha, o que eu falei é verdade, não estou arrependido. Agora, se por acaso isso te desgastou, isso te magoou, eu te peço perdão. Eu entendi nesse sentido quando você falou. Eu falei, o título que foi colocado ali, eu acho que distorceu um pouco a sua intenção. Foi muito mais uma questão de, olha, eu não quero machucar as pessoas, eu fiz um desabafo, não me arrependo do desabafo. Exatamente. Exato. Nossa, você entendeu perfeitamente tudo que eu fiz.
E eu queria muito que as pessoas, o povo brasileiro, entendessem dessa forma. O meu perfil não ia virar um perfil de fofoca, entende? Foi um desabafo meu pessoal, e eu queria que, de alguma forma, ela entendesse tudo que aconteceu, sabe? Até mesmo para poder ajudar mais o povo brasileiro. Você votou no Jair Bolsonaro? Não, isso já é público. Não votei. Justamente por não me envolver com política. Eu acho que sim, eu tenho essa falha, eu vejo como uma pequena falha na minha vida, de não me posicionar em relação a isso, mas tudo na vida é um trabalho, é um processo, a gente tem que absorver tudo que dizem, eu estou escutando muito, eu estou lendo muito em relação a isso, então eu absorvi a informação e estou ali digerindo, sabe, para ver o que eu vou fazer daqui em diante. Mas em quem você votou? Eu não votei. Não votei. O voto foi em branco, é isso? Eu paguei a multa. A gente tem essa opção no país. Você vive no país, você tem que saber o que é melhor para o teu país. Você acha que o Bolsonaro é o melhor para o país hoje? Não sou capaz de opinar. Agora, em relação à política que você tem, a situação que tem hoje no Brasil, da comunidade LGBT, que é um assunto que você pelo fato das suas posturas, das suas decisões, da coragem que você teve de contar para a família, e já há bastante tempo, o seu li, você não acha que hoje tem uma ausência completa de uma política por parte do próprio governo federal, política pública, de tentar, de alguma maneira, vamos dizer assim, atender a comunidade LGBT, ou pelo menos ter uma postura no sentido de quebrar preconceitos, lutar contra a homofobia? Isso eu queria saber a opinião tua. Eu acho que assim, já existem muitas pessoas que estão ali na linha de frente, dando a cara a tapa para defender a nossa comunidade. Acredito que poderiam ter mais pessoas. A gente não pede privilégio, sabe? A gente pede respeito, a gente pede igualdade, sempre. Esse é o nosso discurso sempre, de todos. Se você perguntar para qualquer um, a gente sempre vai falar igualdade. A gente não quer ser melhor, a gente não quer ser pior. Então, sim, eu queria que tivessem mais pessoas à frente disso, pessoas sérias, decentes, que levem um assunto de forma séria, sabe? Como é que você responde para as pessoas que acham que você foi oportunista? Fala, olha, você vai ficar famoso porque você falou de uma prima que é famosa, que é poderosa hoje. Como é que você responde a essas pessoas? Foi oportunismo? Eu vou ser bem sincero, como eu estou sendo desde o início. Eu acho muito engraçado, na verdade. Porque hoje em dia as pessoas pegam uma coisa e já joga como verdade, tenta pregar isso como verdade e convencer outras pessoas em relação a isso. Não buscam a veracidade da coisa, sabe? Eu trabalho na internet desde 2014, como eu sempre disse, eu busco ser reconhecido pelo meu trabalho, pelo meu conteúdo, pelo meu esforço. No meio do lifestyle, eu sempre usei as plataformas para demonstrar a minha visão, a minha estética de tudo que eu gosto, de tudo que eu vivencio, tá? Então, assim, falar que eu sou oportunista não é interessante, não é legal, porque eu já venho trabalhando anos, entendeu? Em cima disso, em cima do meu nome, em cima da minha estética, da minha figura pública, bem antes, inclusive, da eleição, deles serem quem são e tudo mais. Então, assim, é o direito das pessoas julgarem e acharem o que querem, tá? Eu não me importo com isso. Pode chamar de oportunista, de alpinista, caciquista, whatever. Não me importo com esse tipo de coisa. Você foi muito atacado por haters, inclusive pessoas que te atacaram, porque falaram oportunismo, essa coisa toda. Você tem medo dessas pessoas, ou daquilo que chamam de gabinete do ódio? Eu penso o seguinte, cão que ladra não morde. Desculpa até, eu sou um pouco debochado, as pessoas que estão me acompanhando já sabem disso. Então, assim, querem soltar? Ok, só que existem consequências, como eu disse. O que você faz, o que você paga, entende? Então, assim, fake news, perfil fake me atacando, falando N coisas, eu sei quem eu sou, eu tenho plena consciência disso, então, se falou uma mentira, só vai ser mais palavras, entendeu? Não vai ter peso para mim.
Tá ótimo. Da sua família hoje tem frequentado o Palácio da Alvorada? A família tem visto a Michelle? Porque o jeito que vocês eram próximos, para você ficar um mês na casa dela, é a prima mesmo, entendeu? Não, não temos mais contato. O que é proibido? Não, foi uma escolha nossa mesmo, assim. Por saber, ver tudo que está acontecendo, a gente achou melhor não ter mais contato. O que está acontecendo? Eu não entendi essa parte. Tudo que está acontecendo na mídia. Por exemplo, eu não ter votado. Por exemplo, eu não ter votado, o meu desabafo, não concordar com o posicionamento dela em relação à nossa avó. Então, assim, a gente achou melhor, vamos ficar aqui na nossa, a gente não precisa disso, a gente nunca precisou, entendeu? A gente sempre, minha mãe sempre foi atrás dela, meu pai sempre foi atrás dele, eu sempre fui atrás do meu irmão. Então, assim, a gente não precisa, sabe? A gente ia porque minha mãe sempre teve muito carinho por ela e pelas filhas, sabe? Muito carinho mesmo. Minha mãe sempre deixou isso muito claro. E nunca, na posse, nunca vocês mais tiveram contato? Estou falando que antes dessa polêmica, ela já está o Bolsonaro tomou posse faz um ano e meio, né? Mais até 1 ano e 8 meses. E vocês nunca tiveram nenhum contato? Nunca ela ligou, vem aqui, vamos tomar um chá, vem conversar com a gente, como é que está a avó, como é que está a fulana? Bem antes, a gente tinha contato, sim. Minha mãe era próxima, como eu disse, de frequentar a casa, dela vir na nossa casa e tudo mais. E em relação à posse, foi exatamente no dia que eu perdi minha conta. Exatamente no dia. Foi dia 31 de dezembro de 2018. Eu estava me preparando para ir comemorar Réveillon com os meus amigos e aí minha conta caiu. E a posse foi no dia 1º, então foi um furdunço, sabe? Eu não entendi. O que isso tem a ver? Sua conta caiu? Como assim? Sim, eu perdi uma conta já. Eu tinha uma conta grande que eu trabalhava na internet. E essa não é a minha primeira conta. Entende? É de Instagram? Não, eu tinha uma outra conta. Eu trabalho desde 2014 no Instagram. Como que você é um influenciador e você não vai buscar crescer o seu perfil? Então, não tem lógica eu ser um influenciador e ter uma conta de 3 mil seguidores, como eu tinha, entende? Então, perdi essa conta, não quis mais trabalhar no meio, porque eu entrei num momento muito triste da minha vida em relação a isso, porque eu perdi contratos, eu perdi amigos, pessoas se afastaram de mim, jobs, parceiros. Então, assim, eu fiquei num momento muito, meu Deus, eu volto para a internet, eu não volto para a internet. E aí, há uns 6 meses atrás, mais ou menos, novembro, dezembro, eu voltei a publicar, criei uma outra conta numa rede social que está, causando no Brasil. E aí voltei a publicar, gerar conteúdo. Aí veio a pandemia e aí eu me firmei mais em publicar na internet e voltar para a coisa que eu gosto de fazer, para a coisa que eu amo, que é trabalhar na internet. Mas, Eduardo, a sua conta foi derrubada por alguém? Alguém derrubou sua conta? Ela foi hackeada. Mas isso com interesse, nesse caso, político, provavelmente, para que você não ficasse exposto a isso? Fala sobre isso. Eu acho isso importante, Eduardo, você falar. Eu não sei, porque na época o meu nome estava muito em visibilidade. Eu tinha participado de um evento muito grande aqui em Brasília, eu participava de eventos em Goiânia, meu nome estava girando muito, eu tinha uma estética muito forte com a minha imagem, sabe? Com o meu nome. Então, saí em jornais, meu nome, se você pesquisar, tem matérias bem antes dessa polêmica, dessa semana, falando sobre o meu nome. Então, assim, eu estava muito exposto, muito mais do que o normal, sabe, na internet. Pode ter vindo de qualquer lugar, qualquer pessoa. A pessoa pode não ter gostado do meu cabelo, não ter gostado da minha roupa, criar um ódio em cima de mim e querer derrubar a minha conta, sabe? A internet é um mundo meio que sem lei. Mas, Eduardo, isso pode ter vindo do próprio interesse político, porque, vamos dizer, o Bolsonaro estava assumindo, então você não podia ter visibilidade. Você acha que pode ter uma relação com essa que a gente chama, as pessoas chamam, de milícia digital? Eles são muito fortes na internet. E aí, você acha que foi uma razão política? Pode falar, sinceramente. Porque você diz que isso te afastou da Michelle de alguma maneira. Eu acredito que possa ter sido pessoas que são muito fissuradas, fanáticas em política. Isso é fato. Justamente por eu ser gay e tudo mais.
eles pregarem uma coisa do lado da direita, essa coisa toda. Então, sim, pode ter sido alguém muito fanático. Muito obrigado, Eduardo, pela entrevista. Desejo a você boa sorte, que continue muito obrigado. Os seus vídeos. Nós voltamos. Obrigado a você que acompanhou esta transmissão, esta live. Obrigado a você que está comentando. E nós voltamos a qualquer momento, sempre trabalhando de acordo com o interesse público. Estamos falando com o Eduardo, porque este caso se reveste de interesse público, que é a relação que hoje, sobretudo as autoridades ou as pessoas públicas, devem ter no enfrentamento desta pandemia. Tá certo, Eduardo? Muito obrigado. Eu que agradeço o convite.